Oi, gente! Hoje eu tô aqui para conversar com você sobre como aumentar o nosso potencial ao máximo, como descobrir e trabalhar essa força que existe dentro de cada um de nós, dentro de cada personalidade. Então eu vou passar para vocês hoje 3 etapas de como despertar esse potencial ao máximo que existe dentro de você. Essa semana a gente está com uma série de aulas aqui gratuitas que vão ajudar a despertar esse potencial máximo que existe dentro de você. Por isso que essa primeira aula aqui, ela vai falar sobre como despertar esses 3 passos, né, que eu preciso entender, que eu preciso ter claro dentro da minha mente, para eu conseguir então despertar isso de maravilhoso que existe dentro de mim, para ter os resultados que eu quero, seja em qualquer área da minha vida, seja no lado profissional, de eu alcançar o sucesso, seja nos relacionamentos, seja com as pessoas da minha família, em qualquer coisa que você realmente decida que você quer resultado, você precisa disso aqui que eu vou te mostrar hoje, para você realmente ter esse potencial que você quer. Para você não perder nenhum vídeo dessa semana, gente, que estão incríveis, eu aconselho você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Todos os dias, às 19 horas até domingo, a gente vai ter uma série de vídeos aqui aprofundando no autoconhecimento, te mostrando um caminho muito seguro, claro, de como você atingir todo o seu potencial. Então, você vem comigo? Se inscreve aqui, ativa as notificações, deixa seu curtir e um comentário nesse vídeo, porque me ajuda muito a mostrar para mais pessoas o conteúdo. Então, se você gosta do meu conteúdo, se você gostou desse vídeo, quando você acabar, né? E você quer ajudar mais pessoas a ter acesso a isso, deixa um comentário, um curtir, se der, clica no link de compartilhar, envia isso para mais pessoas que vão se beneficiar disso que eu vou mostrar para vocês aqui. Combinado? Então vamos para o conteúdo. Então esses 3 passos, gente, esses 3 pontos que eu quero mostrar para vocês aqui, para a gente começar. O primeiro deles, gente, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas para deixar registrado, primeiro passo, primeiro ponto é autoconhecimento. E aqui, quando eu falo autoconhecimento, é autoconhecimento de verdade. Quando a gente fala dentro do Eneagrama de conhecer as 9 perfis de personalidades, eu entender qual é o meu perfil de personalidade. Se você não sabe qual é o seu perfil de personalidade, vai ter um vídeo aqui em cima que vai te guiar nesse caminho, você vai para lá. E daí depois você volta aqui. Então, se você quer realmente entender o seu perfil de personalidade, você precisa entender que não basta você entender só as suas características. Como funciona, por que eu sou mais assim, eu sou mais assado, eu funciono desse jeito. Isso é muito superficial perto de todo o autoconhecimento que é possível para você realmente aprofundar. Dentro de cada perfil de personalidade, a gente encontra um conjunto de características, só que a gente encontra, além desse conjunto de características, a motivação. Ou seja, por que eu tenho essa característica? Isso aqui, gente, é o mais importante de eu descobrir dentro da minha personalidade. Isso aqui vai me aproximar muito mais do meu autoconhecimento do que só eu descobrir, eu sou forte, eu sou calmo, eu sou perfeccionista, eu sou mais romântico, eu sou sou inseguro, eu sou mais divertido. Isso são características. O que a gente quer descobrir no verdadeiro autoconhecimento é por que eu tenho essas características? Qual é a motivação? O que tem atrás disso? Esse aqui é o principal ponto para eu aprofundar dentro da minha personalidade, sabe? Para eu entender passo a passo e eu ter clareza de como funciona. Porque quando a gente fala em despertar o nosso potencial máximo, o que a gente tem que entender? Que dentro dos 9 perfis do Eneagrama, são 9 perfis, gente, completamente diferentes um do outro. E o que a gente vê, na maioria das vezes, acontecendo aqui no mundo, aqui fora? A gente tem um padrão aceito pela sociedade de sucesso, de resultado, do que deveria ser feito, de como as pessoas deveriam se comportar. A gente existe, né? Meio que subliminar, meio que escondido, mas existe, né? Se a gente pegar na internet, por exemplo, hoje nas redes sociais, a gente vai encontrar um padrão que vai ter sucesso quem for muito produtivo, quem fizer as coisas acontecer, quem sabe trabalhar muito. A gente tem muito incutido no nosso DNA, né? Principalmente aqui no Ocidente,
essa coisa do esforço, do sacrifício, sendo reconhecido como algo primordial, como algo importante. E quando a gente começa a entender os perfis de personalidade, a gente começa a perceber que alguns perfis têm isso mais forte, a produtividade, a força, o desempenho, o fazer acontecer. Alguns perfis não têm isso tão forte, têm outras habilidades. Só que alguns perfis sofrem muito nesse momento de fazer as coisas acontecer por comparar essa produtividade, essa aceitação da sociedade externa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o mais importante para eu fazer esse processo do autoconhecimento, para despertar o meu potencial, é eu entender realmente no que a minha personalidade é boa. O que cada perfil, o que na minha personalidade tem de positivo, sabe? Porque se eu não aproveitar isso daqui e eu ficar só nessa de, eu vou tentar consertar os pontos negativos da minha personalidade, talvez você já tenha ouvido isso aí. Tem que melhorar os pontos negativos da minha personalidade. Tenho que evoluir na minha personalidade porque ela não dá, não consigo lidar com isso, não. E eu vejo muita gente tentando mudar o seu perfil de personalidade por acreditar que se mudar a sua forma de ser, vai ter sucesso, vai ter esses resultados. E é bem pelo contrário. Eu preciso encontrar o que eu tenho de positivo e eu preciso reforçar o que eu tenho de positivo para que eu consiga com isso amenizar os meus pontos desafiadores. Você não vai conseguir simplesmente, eu vou eliminar meus pontos negativos, eu vou só focar na minha flecha de crescimento. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Você não vai conseguir fazer isso. Você precisa entender o que tem de positivo na sua personalidade para trabalhar esses pontos positivos. Porque às vezes falta isso. Você está querendo ser bom, você é da personalidade 9, por exemplo. Se você for da personalidade 9, vocês têm algumas coisas positivas no seu perfil que se você tentar ser igual a um tipo 3, por exemplo, que é a sua flecha de crescimento, você vai se frustrar, porque você não tem a energia do 3. Você não tem em você essa energia do 3, na personalidade, pelo menos não. Então você vai se frustrar tentando ser igual ao perfil 3, não conseguindo, e aí fica nessa. Porque ao invés de usar a sua parte boa, sabe? As suas qualidades, você fica tentando ser igual ao outro perfil. O perfil 4, por exemplo, ele fica tentando ter constância, fica tentando ter disciplina, tentando ter organização. Isso não vai ser possível, gente. Não dentro desse lugar de personalidade, perfil 4 não vai ter uma constância que ele espera olhando para o 1, uma constância do tipo 3, uma constância e determinação do tipo 8. Não, é por isso que a gente foi feitos diferentes. É porque o 4 precisa olhar para a força da sensibilidade, para a força da criatividade, para outras forças. Né? A personalidade 1, se tentar ser igual a outro perfil, e fazer as coisas acontecer daquele jeito também não vai dar certo. Ou seja, nenhum perfil ele vai dar certo tentando ser outra coisa. O movimento de flechas de crescimento, ele não quer dizer saia da sua personalidade e vá para aquela personalidade porque aí você vai evoluir. Não. Ele só está te dizendo, você precisa de algo que tem lá para melhorar ainda mais como você é. E aí a gente entra no nosso segundo ponto, gente, que eu só consigo chegar nesse potencial máximo se eu tiver aceitação. E é aqui onde a maioria das pessoas morre na praia. Nada morre na praia, sabe? Porque eu começo a olhar para como eu sou e eu tenho dificuldade, se eu não me encaixo num padrão que eu acredito, ou eu cresci ouvindo que eu deveria ser, ou eu cresci ouvindo que as pessoas de sucesso são de determinada maneira, que as pessoas que têm sucesso fazem coisas X, mas a minha personalidade não consegue fazer as coisas daquela forma, eu vou me frustrar muito. E eu atendo muita gente frustrada nesse sentido, porque cresceu ouvindo que é errado, sabe? Para tipo 6, né? O perfil 6 é um perfil mais precavido, né? Perfil 6, aí ele começa a ouvir que as pessoas de sucesso são pessoas que arriscam, que têm coragem, que vão lá. E aí ele, dentro do mundo da personalidade dele, fica tentando arriscar, tentando ir,
Mas quando olha para o seu perfil, é cheio de medo, é cheio de insegurança, cheio de desafio e aí trava. Nesse lugar, gente, o que acontece? Eu não faço nada. Porque eu não uso nem o que eu tenho de bom, que eu poderia aproveitar, eu poderia usar isso para crescer, e eu também não consigo fazer o que a minha mente e foi grudada nela que eu deveria fazer. E aí entende que fica parado, porque eu não faço nem uma coisa nem outra. Eu não vou nem para cá, nem para cá. Então, depois de eu entender quais são as minhas forças, as minhas partes melhores, eu preciso partir para o caminho da, ok, eu sou assim. E eu sou assim não é síndrome Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Não, entende? A aceitação, ela é o passo de dizer, ok, eu sou assim. E tá tudo bem eu ser assim, não tem nada de errado comigo. Eu não tenho um defeito. Isso, o que a gente chama de desafios dentro do perfil, eles deveriam só seguir como ser um norte de crescimento, mas a gente não tem esse olhar de olhar para os desafios como um norte de crescimento, a gente olha para os desafios como uma coisa pesada, como uma coisa ruim, sabe? E eu olho, muitas vezes eu vejo as pessoas falando do Enneagrama, falando e só olhando para as coisas ruins, sabe? Só eu sou aquele medroso, eu sou aquele reclamão, eu sou aquele grosso, entende? E aí a gente já tem uma tendência natural de olhar mais para as coisas ruins do que para as coisas boas na vida. E a gente acaba fazendo isso com a gente. E aí a gente não tem mudança enquanto eu não me aceitar. Esse é o fato. Enquanto eu olhar para minha personalidade e eu brigar com ela, não tem mudança, gente. Não é possível fazer isso. Por quê? Eu vou te dar um exemplo muito prático para vocês entenderem por que isso não acontece. Porque a sua personalidade é a sua criança. A sua personalidade foi desenvolvida lá na sua infância como uma estratégia de defesa. Sua personalidade não é ruim. A sua criança, ao enxergar o mundo ao seu redor, percebeu que precisava agir de uma determinada maneira para se adaptar, para ser aceita, para ser amada, para se sentir incluída naquele meio. Então foi uma forma que ela achou de se proteger, de sobreviver. Então, a sua personalidade é a sua estratégia de sobrevivência. Então, quando você fala da sua personalidade, seja das coisas boas, seja das coisas desafiadoras, você está falando da sua criança. E quando você está falando da sua criança, você brigar com ela, você dizer, você é ruim, você tem um monte de defeito, você não faz nada direito, você é muito grossa, você é muito preguiçosa, você não tem foco, você é medrosa, todos esses rótulos que os perfis do Enneagrama tem, tudo isso, gente, só acaba fazendo essa criança não querer mais fazer nenhuma mudança. Porque um exemplo muito prático que eu costumo dar, que a gente consegue entender. Você está ensinando uma criança a andar de bicicleta. Imagina a cena. Você pega a criança, bota ela em cima da bicicleta e você olha para ela e diz, 2 pedal, você vai pedalar, bota um pé e vai indo, né? E eu vou segurar no seu banquinho aqui atrás, você não vai cair, ok? Ok, e a criança vai. Aí daqui a pouco você diz, agora eu vou largar a mão e você já sabe andar e você vai se equilibrando. O que acontece? Ela cai. Óbvio, gente, ela nunca andou na bicicleta, ela tá aprendendo, ela vai cair. É o mesmo que acontece com a gente quando a gente começa um caminho de mudança. Eu nunca fiz isso. A primeira coisa que eu tenho certeza é, eu vou cair. Mas, não. A criança cai da bicicleta, você chega nela e você diz, sua anta, você não sabe andar de bicicleta direito, você não faz nada direito, nada que você faz funciona. Você faz isso com a criança? Bom, se você fizer, você traumatiza a criança e ela nunca mais quer subir na bicicleta. Só que é isso que você faz com você mesmo. Quando você tenta fazer alguma mudança, quando você tenta começar alguma coisa e você não consegue. Você se xinga, você se pune, você briga com você acha que todo mundo faz certo, menos você. E aí, a sua criança interna, que é a sua personalidade, faz o quê? Emburra, diz, não vou mais fazer, porque só tá me xingando, então nada que eu faço funciona, nada que eu faço dá certo, então não vou fazer. E aí você trava. É por isso que o papel da aceitação nessa caminhada aqui de despertar o nosso potencial é primordial. Porque o aceitar não quer dizer, a partir de agora eu aceito que eu sou assim, eu não vou mudar. É bem o contrário, eu aceito para que daí eu consiga mudar.
Eu aceito para que daí eu consiga fazer diferente. Você aceita que a criança caiu e tá tudo bem, vamos de novo, você consegue, você é o máximo, você sabe andar, você só desequilibrou porque você ainda não conseguiu, vamos de novo, eu tô contigo, eu tô do seu lado. A criança, eu consigo, eu vou de novo, eu subo na bicicleta. Então eu aceito que eu caí, eu aceito que eu fiz um monte de merda na minha vida, por palavrão, mas é isso, sabe? Eu aceito as coisas que eu já fiz errado. Porque se você olhar para dentro de você, você observar o tanto de culpa que você carrega pelo monte de coisas que você tentou e não conseguiu, você falhou e você fez errado, você vai encontrar um caminhão. E aí tem um monte de peso que a sua vida não anda porque tá muito pesado. Então a aceitação, ela te pega no colo, você pega a sua criança no colo e se diz, tá tudo bem, sabe? Você pega a sua criança no colo e se diz, vamos lá, você tá tudo bem. Você errou porque você não sabia como fazer. Era o máximo que você conseguia. Você não tinha como escolher outra coisa. Eu aceito você do jeito que você é. Você precisa se aceitar do jeito que você é. Se você não se aceita do jeito que você é, ninguém te aceita. E você fica o tempo inteiro achando que as pessoas estão falando mal de você, que as pessoas não gostam de você, que as pessoas acham que você não é bom o suficiente, que você não é capaz e blá, 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 um monte de coisa. Então, quando você começa esse processo de aceitação, você começa a olhar pra dentro e se diz, tá, eu aceito que você é do jeito que você é, você fez o máximo que você fez até agora, você deu o seu melhor, vamos subir na bicicleta e vamos de novo. E aí a gente entra no terceiro ponto, gente, que não vai caber aqui hoje. É desenvolvimento contínuo. Por que contínuo, gente? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas descobrindo seu perfil no Enneagrama ou fazendo qualquer outro processo terapêutico ou qualquer ferramenta e as pessoas entram naquela de fiz uma coisa, pronto, eu tenho que ter resolvido todos os problemas da minha vida. Fiz uma ferramenta, fiz um curso, eu resolvi. Gente, a gente tem milhões de coisas para resolver internamente. E quando você resolve uma, outra vai aparecer. Você resolve uma, outra vai aparecer. Você resolve assim como um jogo de videogame. Você despertar o seu potencial máximo é igual um jogo de videogame. E você precisa se acostumar com esse jogo de videogame. Porque senão o sofrimento, ele é muito grande. Você é um personagem vivendo esse jogo de videogame e nesse jogo você tem X fases, né? Cada um tem uma quantidade de fases que nem nós sabemos quantas fases nós temos. Mas cada um de nós tem X fases nessa vida. E cada fase, ela tem lições que eu preciso aprender. Cada problema, cada desafio, cada enrosco que a vida me coloca, tá querendo me ensinar uma lição, tá querendo me ensinar alguma coisa. Se eu aprendo essa lição, o que acontece no jogo do videogame? Eu passo para a próxima fase. Se eu não aprendo, eu volto para o início e tenho que andar tudo de novo. Você deve ter percebido, quando você falha ou não consegue aprender alguma coisa, a vida te repete a mesma lição. Você vai de novo, tá? E aí se repete a mesma coisa. E aí às vezes fica dolorida aquela repetição. Mas é porque você ainda não aprendeu e precisa desse desenvolvimento contínuo para você realmente aprender, sabe? Então, quando você passa dessa fase, você aprendeu a lição, a vida vem e te joga para a próxima fase. O que tem na próxima fase? Flores coloridas, borboletas no jardim? Não, mais desafios. E eles ainda estão mais difíceis, mas você também está mais forte, você também está mais pronto para aquela fase. Mas se você não olha a vida com esse olhar e toda vez que surge um problema, você sofre, você se desespera, você entra naquele socorro, ó céus, ó vida, só tem problema na minha vida, nada dá certo, nada funciona, fica pesado de viver. Fica difícil de viver. E você tá sempre reclamando de um problema, você tá sempre com um desafio muito grande. Então, olhar para a vida nesse olhar de você tá sempre num desenvolvimento contínuo. Você encerrou um processo aqui, você vai viver um pouquinho, vai respirar um pouquinho, você vai entrar em alguma outra coisa que você vai precisar viver, vai precisar aprender. Quanto mais
você tiver esse potencial seu máximo, desperto, acordado, mais você vai conseguir passar por esses processos de uma maneira mais fácil. Enquanto isso for um desafio para você, enquanto cada problema for um monstro que surgiu na sua vida, vai ser difícil, sabe? Sempre vai ser pesado para viver. Então, aprender que a vida não vai ficar cor-de-rosa. Autoconhecimento, despertar o seu potencial máximo, não é tornar a vida do lado de fora cor-de-rosa. Não, gente, porque ela não vai melhorar. As coisas do lado de fora, elas não vão melhorar. Esquece essa ideia de que quando o Brasil melhorar, de que quando o presidente melhorar, de quando a economia melhorar, de quando... Se você olhar a história, você vai ver que desde o início dos tempos as coisas foram se repetindo, se repetindo e se repetindo. Então as coisas do lado de fora não vão melhorar para você ficar bem. Quando X coisa acontecer do lado de fora, a economia melhorar, tal coisa acontecer, meu negócio começar a funcionar, eu vou ficar bem. Você não vai, porque não está ligado ao que está acontecendo fora. E sim ao que está acontecendo dentro. Então, quanto mais você fortalece esse seu eu interior, você desperta esse potencial máximo dentro de você, com esse caminho aqui, que é muito útil, eu garanto que ele dá resultado, você consegue viver, mesmo que a vida esteja turbulenta do lado de fora, você consegue viver em paz do seu lado de dentro. Esse é o grande objetivo da vida. Você viver em paz do lado de dentro, você ter os resultados que você quer do lado de fora, mas você conseguir passar por as fases do videogame de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais leve, sabe? E conseguindo viver a vida, sabe? Aproveitar os momentos positivos, aproveitar os desafios para crescer e curtir aquele crescimento. Sabe quando você olha para trás e você diz: caraca, olha como eu evoluí, olha que legal os saltos que eu já dei. Cara, tem muito mais saltos para você dar, sabe? Tem muito mais. Quanto mais você desperta algo em você, você acorda, as próximas coisas que você acorda dentro de você são infinitas vezes maiores, mais rápidas e melhores. Então, os 3 passos de hoje para despertar o seu potencial. Eu vou deixar um link aqui com uma aula que eu preparei para quem já sabe seu perfil no Enneagrama, com algumas práticas indicadas para cada perfil colocar na sua vida para ajudar esse desenvolvimento contínuo aqui, já que ele é eterno. Eu coloquei ali uma aula que tem algumas práticas que vai te ajudar a entender, tipo, tá, o que eu preciso fazer hoje? O que eu faço agora? Então, essa aula vai te ajudar se você já sabe o seu perfil no Enneagrama. Se não, continue com essa semana aqui comigo, que vai ter muita aula para você entender mais sobre o seu perfil, como você funciona. E amanhã a aula vai estar imperdível. Eu espero vocês amanhã às 19 horas. Lembra de compartilhar essa aula com alguém que você sabe que precisa. E se puder, me marca lá no Instagram que você assistiu a aula, tira uma fotinho da tela e me marca para eu saber que você assistiu, que você está aqui acompanhando. E deixa um comentário sobre como foi essa aula para você. Um beijão e eu te espero amanhã, viu?